O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque ele deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é essa: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste. E eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Nós começamos aqui na Atos dos Apóstolos, em que São Paulo começa a dizer ao povo de Éfeso, né? Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós o tempo todo. Servi ao Senhor com toda humildade. Servir com humildade. Sou apenas um servo inútil. Não fiz mais do que tinha obrigação de fazer. Palavras de Jesus ainda, né? Parece humilhante, mas, na verdade, são realmente palavras que mostram qual é a melhor forma que nós temos para servir a Deus. Porque, na verdade, nós somos privilegiados de termos a consciência da grandeza de Deus, de termos a capacidade de receber o Espírito Santo e de servi-lo, né? Servi com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Também outra coisa, nós servirmos a Deus não quer dizer que não passaremos por provações, né? Deus sempre permite que nós passemos por crises para o crescimento. O Padre Léo, numa das suas pregações, fala que nós somos como o bambu. O bambu é oco, não para ficar vazio, no nosso caso, né? Mas para nós enchermos com o Espírito Santo. Mas segundo ele, o bambu mais firme, menos é o bambu que tem os nódulos, né? No meio ali. Quanto mais tem, mais firme. Então as provações são esses nódulos, são essas que o bambu tem, que deixa ele mais rígido, forte. Então, na verdade, a provação é para nós tomarmos conta do tanto que Deus age na nossa vida com todos os dons e virtudes, né? E agora, prisioneiro do Espírito. Olha que frase bonita. O Espírito Santo está aqui dentro de nós. Ele se fez prisioneiro primeiro, morando na minha alma pecadora. Ele se aprisionou por amor. Só que nós temos que o tempo inteiro usar, quem teve na formação ontem, o intelecto e a vontade para livremente nos entregarmos a Ele e nós nos tornarmos seus prisioneiros. Prisioneiro do amor, porque o Espírito Santo é o amor.
Então, o caminho que nós temos que fazer é, cada dia mais, eu devo me render ao Espírito. Prisioneiro do Espírito, ele fala aqui. Olha que bonito. Vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. No fundo, ele sabe que Jerusalém é muito hostil. E foi lá, né? Ele depois foi preso e enviado para Roma, né? Então, o Espírito mandava, mas ele já tinha um certo receio. Mas mesmo assim, ele é prisioneiro do amor. Ele se deixa conduzir pelo Espírito e vai a Jerusalém. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Olha outra coisa interessante. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, mas ela é preciosa para Deus. Nossa vida só é preciosa quanto mais nós nos entregamos a Ele, quanto mais nós damos a nossa vida, a gente se entrega completamente a Ele no dia a dia. A martiria do trabalho no dia a dia, as fadigas, as provações, as dores, as renúncias, as mortificações, as missas, tudo isso é uma decisão de entrega a Deus. Nós estamos neste mundo para sermos provados, para saber quem vai para o céu ou não. Resumindo, gente, é isso. Quem já assistiu aqueles joguinhos, daqueles programas de televisão do SBT? Não sei se tinha na Globo também. Não tinha uns programinhas que tem umas provas? O povo sai andando assim, correndo, aí pega em cima, dá piruleta não sei aonde, e se cair não perdeu. Esse mundo é isso. Os santos estão lá, observando. Quem está agarrado cada vez mais a esse mundo egoísta, sem caridade, sem nada, sem rezar, ou na ociosidade, ou no prazer, ou no vício, e vendo quem está passando por esse mundo, oferecendo a cada dia sua vida para Deus, na renúncia, no trabalho, na dor, na evangelização, na caridade. Isso. Essa vida serve para isso. Só. O resto, nada tem sentido. Porque tudo passa. E agora vocês entendem o porquê que a sociedade está doente, depressiva, sem sentido na vida, suicídio. Porque tudo passa. Tudo passa. Às vezes a gente vê aquelas fotos, hoje nem tanto, porque hoje cada um tem um filho, meio filho, nenhum, 2 no máximo. Mas aquelas fotos de família, enorme, com filhos, netos, aquela fotona, né? Que todo mundo hoje agora publica. Com o passar do tempo, tudo vai perdendo, né? Tudo se perde. Então, se aquela família grandona apegar-se ao rosário, à missa e dizer, vamos colocar cada um de nós no céu, porque esta mesma família que está aqui, ela tem que estar no céu. Todos os sofrimentos que vão passando vão ganhando sentido e a família vai se salvando. Mas se aquela família reúne no domingão, como eu via quando era moleque, eu ia na família de um casal de fazendeiros que é do lado do meu primo, e eles se reuniam nas fazendas no final de semana, domingo. Missa nem passava na cabeça. Todo mundo reunido ali, aquela coisa bela, comendo, bebendo, a família, né? Hoje está dizimada, destruída. Destruída. Pó. Pó, do pó, do pó. Assustadoramente destruída. Destruída mesmo. E como era família rica, eu lembro que eu era moleque, né? Você lembra de eu falar que eu queria só ganhar dinheiro? Eu tinha que ser dessa família. Eu falava assim. Essa família, eu queria ser dessa família. Olha que todo mundo lá de carrão reunido no final de semana na fazenda. Dizimada. Dizimada. Tudo passa, né?
Se você não entender que essa vida é só para saber se você vai para outra, e você não viver essa vida pensando na outra, tadinho de você. Tadinho de você que está na rádio, está me ouvindo aí. Trabalha, rala, acorda de madrugada, né? Vai, conjunta o dinheirinho, compra motinha, tá? Você vai morrer, neném. Daqui a pouco, tudo que você fez não adiantou nada, porque você não fez para Deus. E esses estão indo agora, aí na caminhonetona, indo para a fazenda, né? Vai lá, vê como é que estão as coisas, o armazém. Chega fim de semana também, vai para outra fazenda, nada para Deus, nem reza. Que pena, tudo vai acabar. Sua vida não tem sentido nenhum, zero. Você é um galho seco que vai ser queimado no final. Detalhe, com um fogo que não se apaga, né? Não tem solução, gente. Essa vida só tem sentido com a outra. Não adianta correr. Um bando de gente que é um cocô da galinha. Você pode estar de Dodge Ram, de jatinho, que esse corpinho seu aí não serve, não vale nada sem a graça de Deus. Basta Deus tirar a mãozinha, uma célulazinha do seu pâncreas, virar câncer. Se for de cabeça de pâncreas, vai uns meses aí, quando descobre, você já pode comprar o caixãozinho você mesmo. De repente tem essa vantagem. Você mesmo vai lá e compra. A cor que você quer, o tamanho, né? Não precisa preocupar se é confortável. Porque foi de morto, né? Larga de iludir com esse mundo. Parem. Acordem. Aqui passa, né? Em modo algum considero a vida preciosa para mim, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Espírito Santo. Ou seja, testemunhar o Evangelho. Agora tenho certeza que vós não vereis o meu rosto. E o Evangelho de hoje, a oração sacerdotal de Jesus, isso aqui é muito bonito, viu? Depois vale a pena vocês relerem. Não, toda a Bíblia é bonita, mas esse Evangelho vale a pena ser relido, porque ele mostra toda o projeto, toda a essência do projeto de Deus. Eu vou tentar aqui resumir, para vocês entenderem um pouco, eu vou ler, vocês vão entender melhor. Na eternidade, o Pai se doa completamente ao Filho, gerando o Filho na eternidade. O Filho recebe tudo do Pai, inclusive a divindade. Então Jesus, o Filho é tão Deus quanto o Pai, porque o Pai se doou. E o Filho se doa ao Pai na eternidade. E o amor entre os dois, o Espírito Santo. O Pai doa porque ama o Filho no Espírito, o Filho se doa porque ama o Pai no Espírito. Ora, a Trindade, para ser mais perfeita, ela se doa. A criação é a doação de si. Então, no mundo, Deus cria todo o universo e coloca o homem como centro, imagem e semelhança de Deus. O homem se corrompe, e o Filho se encarna, porque tudo foi criado no Filho, para o Filho, porque o Filho é a imagem do Pai. Deus cria pensando o mundo no Filho. O Filho se encarna. Esta mesma doação que é na eternidade, Jesus se doa na cruz, na humanidade. E convoca todo o povo de Deus, que tem livre-arbítrio e diz sim para Deus, para se juntar à Trindade. Por isso o batismo, a gente recebe o batismo para receber o Espírito Santo. Então nós temos o potencial de cada vez mais participar dessa união com a Trindade. Assim como o Pai, o Filho e o Pai, nós agora, o Filho desce, morre, manda o Espírito Santo para que nós também participemos dessa koinonia, comunhão com a Trindade. Ou seja, Santo Irineu de Leão fala que Jesus, o Filho e o Espírito Santo são os dois braços do Pai que abraçam a humanidade. E a definição de igreja, uma delas é de trinitate plebis adunata. O que quer dizer? Um povo reunido pela Trindade para a Trindade. Repito, a igreja é um povo reunido pela Trindade, é Deus que faz tudo, para a Trindade.
para ter uma comunhão eterna. A vida eterna é uma relação profunda com a Trindade, contínua, plena, né? Então agora vocês vão entender essa oração. Jesus está resumindo essa missão dele, que é descer e convocar o povo e mandar o Espírito Santo para que nós possamos amar a Deus com o mesmo Espírito Santo que o Filho ama o Pai e o Pai ama o Filho. Olha que bonito. Então aquilo que é interno agora também é externo à Trindade, extra, ad intra, ad extra, o povo que junta. Por isso que a adoração, quanto mais quem adora, mais entende o que é o céu. Porque na adoração você morre para si e se doa. Jesus se doa, você se doa. A Trindade se doa, você se doa. A adoração ali é o melhor. Então vamos lá. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque ele deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna. Então essa koinonia é a vida eterna. A todos aqueles que confiaste. Ora, a vida eterna é essa, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste. Ó, comunhão. Eu te glorifiquei na terra. Sim, dar a vida é a glória maior, né? O que ele fazia já na eternidade, ele provou com a carne, que é mais ou menos o matrimônio. Assim como Jesus deu a vida para a igreja, o casal tem que se doar totalmente um ao outro, dando a vida. Por isso que o anticoncepcional, qualquer coisa que usa DIU, tudo, rompe essa doação total. E você deixa de ser imagem e semelhança do Criador. Sem contar que DIU e Mirena também são abortivos. É pior ainda, né? Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti. A glória que eu tinha, ó. A glória. Agora ele desceu. E agora, Pai, manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste no meio do mundo. Ó, ele está buscando, convocou. Eram teus, e tu os confiaste a mim. Né? Tu os confiaste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Aqueles que guardam a palavra de Deus. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles a palavra que não me deste, e eles acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, as coisas que não... O mundo aqui não é o que Deus criou, mas aqueles que não querem Deus. Mas por aqueles que me deste, que são os teus. Tudo que é meu é teu. Então, o povo que Jesus buscou é do Pai, né? E tudo que é teu é meu. O povo que era de Deus é dele. Eu sou glorificado neles, né? Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para ti. Olha que bonito. Belíssimo, né? Então todo o Filho convocou o povo, crucificou-se, foi para o céu, manda o Espírito. E agora cada um de nós temos que decidir deixar o Espírito Santo, nós sermos prisioneiros do Espírito Santo, para que possamos participar dessa koinonia. Você pode ter relação com Deus em qualquer momento da sua vida. Você com milhões na conta ou com um monte de boleto para pagar. Você com o corpício de alguém que está lá na academia agora, saudável ou doente na cama. Você pode ser feliz na hora que você decidir, na hora que você quiser dizer, eu sou o teu filho, glorifica, leva-me para ti. Qualquer um pode. A inveja e o ciúme são os maiores sinais que você não reza como deveria, que você não está vendo essa grandeza de um Deus que se doa, que te dá coisas superiores ao mundo. Nada do mundo é para sempre. Então, como é que você tem inveja e ciúme de coisas que passam? Que Nossa Senhora nos ajude cada vez mais a viver. Ela nos coloca no seu útero espiritual e nos faz viver essa koinonia, essa comunhão com a Trindade. Aqui na terra, de uma forma imperfeita. E quando nós morrermos, de uma forma perfeita. Lá sim, seremos tudo no Pai e o Pai em nós. Né? Que Nossa Senhora nos dê juízo e deixe desapegar deste mundo rápido. Larga, larga. Você que está me ouvindo na rádio aí, eu gosto de rádio por causa disso. Pega gente que nunca ouviu falar de Deus. Está aí, dando murro em ponta de faca, a vida inteira. Até ir para o inferno. Larga. Larga parte do seu tempo e busca Deus enquanto é tempo. Esta vida não tem sentido sem Deus. Esta vida não tem sentido sem Deus. Esta vida não tem sentido sem Deus.